Partimos, então, agora para o princípio número 4, né? Então, vamos retomando para a gente não perder o fio da meada. É uma sequência. Princípio 1, estabelecemos os perigos e as formas de prevenção de cada um deles. Princípio 2, estabelecemos os pontos críticos, os pontos de controle e os pontos críticos de controle. Princípio 3, estabelecemos os limites para cada ponto crítico de controle. E agora, o princípio 4, onde a gente vai estabelecer os procedimentos para monitorar cada ponto crítico de controle. Muito bem. Então, a gente vai, a partir daqui, estabelecer formas de monitoramento desses pontos críticos de controle. Então, o que é esse monitoramento? É uma sequência que é planejada de observações ou de medições que serão realizadas para verificar se o ponto crítico de controle realmente está sob controle. Então, eu tinha citado lá atrás que cada vez que o processo passa por aquele ponto em que eu determinei ou que eu já identifiquei como um ponto crítico de controle, eu tenho que avaliar se realmente eu estou controlando esse ponto. Então, vamos voltar à questão da cocção. Cada vez que um alimento é cozido, eu meço a temperatura para ver se atingir 74 graus Celsius, ou seja, é um ponto crítico de controle, e eu meço a temperatura para ver se ele realmente está controlado. Quando eu pego um lote de carne da refrigeração e trago para a área de trabalho, eu tenho que medir o tempo que esse alimento está exposto à temperatura ambiente, né? Então, é um ponto crítico de controle. E se chegou em meia hora, eu tenho que devolver ele para a parte refrigerada, né? Tem que refrigerar de novo para ele atingir uma temperatura adequada. Então, eu sempre vou, cada vez que o processo passa naquele ponto crítico de controle, eu tenho que fazer uma avaliação para ver se esse ponto realmente está controlado. Esta avaliação agora tem nome, chama-se monitoramento. E importante é que o registro desse monitoramento, ele vai ser utilizado em verificações futuras, quer dizer, eu tenho que registrar todos esses pontos críticos que eu controlo, e isso tem que ser avaliado, né? Em verificações futuras eu vou avaliar se eu estou atingindo, se está tudo realmente sendo controlado. Então, esses controles devem ser mantidos, devem ser guardados por um tempo. E para a gente ter segurança que o monitoramento vai acontecer de forma correta, é importante estar determinado e claro, e cada pessoa envolvida tem que saber o que será monitorado, como será monitorado, quem vai monitorar e quando vai monitorar. Isso tudo é fundamental. Eu já devo ter citado isso em algum outro momento, mas isso é uma coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça quando se trata de divisão de tarefas dentro de uma produção. Sempre tem que estar alguém definido para fazer cada tarefa. Tarefa que pertence a 4 ou 5 pessoas não é de ninguém. Porque um não faz achando que o outro vai fazer, o outro não fez porque o um ia fazer, e aí ninguém faz. É aquela história de cachorro que tem 2 donos passa fome, porque um acha que o outro alimentou. Então, determinados o monitoramento, a forma de monitoramento de cada ponto crítico de controle, isso tudo aqui é muito fundamental que esteja estabelecido. O que será monitorado, como será monitorado, quem vai monitorar e quando vai monitorar. Isso tem que estar muito claro para todos os envolvidos.
Como que se faz monitoramento? Vocês já viram que deu para entender que monitoramento implica, na maior parte das vezes, em você estar fazendo uma medição, né? Então, de alguma forma, você vai estar medindo alguma coisa. Então, uma forma é termômetro, claro, ou termógrafo. Termógrafo seria um registro de temperatura através do tempo, que mostra por um gráfico a oscilação de temperatura de um processo. Relógio ou timer é fundamental. Vou usar balança, né? Porque quando eu estou fazendo, por exemplo, principalmente em indústria, quando eu estou utilizando aditivo, utilizando alguma forma de conservação de um alimento, eu tenho que ter balança precisa para medir quantidade de alimento e quantidade correspondente do aditivo, da substância que eu vou acrescentar. Em indústria de alimentos também, os pH-metros vão ser utilizados para medir pH dos produtos, né? Também pode ser que você use medidores de atividade de água, dependendo da indústria. Uma indústria de desidratados, com certeza, utiliza. E você vai utilizar uma coisa que não pode faltar, que é o órgão dos sentidos. Então, assim, eu fui fazer uma linguiça outro dia, não, uns semestres atrás aí, fui fazer uma linguiça na aula de TA. Quando eu abri a embalagem de carne, veio um cheiro que eu já fechei a embalagem, guardei e suspendi a aula. Então, quer dizer, o órgão dos sentidos, nossos órgãos dos sentidos são excelentes equipamentos de monitoramento. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que estar atento, como eu disse, o funcionário tem que estar atento, né? E ele, para perceber quando um ingrediente não está bom, quando visualmente, quando olfativamente, enfim, você tem alteração. É forma de monitoramento também e deve ser considerada. E quem é que é responsável por monitorar? E monitorar de que forma? Visualizando, degustando e sentindo o odor. O nutricionista, que pode ser um nutricionista de qualidade ou nutricionista de produção. Qualquer operário da linha de produção de uma indústria. Qualquer operador de equipamento, que o cara tá ali todo dia, ele sente aquele cheiro, ele vê aquela imagem todo dia, quer dizer, a hora que ele para e fala, olha, tem uma coisa esquisita, preste atenção que deve ter mesmo. Os supervisores de maneira geral, o pessoal de manutenção de equipamento, tudo, que eles também têm esse conhecimento, especialmente em indústria, quando ele vê aquele equipamento funcionando constantemente, ele desenvolve também essa capacidade, e o pessoal de controle de qualidade. Então, todas essas pessoas são responsáveis por esse monitoramento em especial, esse monitoramento cujo equipamento são os órgãos dos sentidos.